O escarpamento de Bandiagara não pode ser compreendido como um simples conjunto de aldeias antigas incrustadas em rochas. Trata-se de um sistema territorial contínuo, com mais de 150 quilômetros de extensão, formado por falésias abruptas que se elevam de forma quase vertical sobre a planície do Sahel, no atual Mali. Sua importância histórica, arqueológica e antropológica reside precisamente na relação indissociável entre geografia extrema e ocupação humana prolongada. O escarpamento é composto predominantemente por arenito, moldado ao longo de milhões de anos por processos erosivos. Essa formação criou paredes íngremes, abrigos naturais, saliências rochosas e platôs elevados, oferecendo um ambiente simultaneamente hostil e defensivamente vantajoso. A topografia impõe limites severos à circulação, ao acesso e à visibilidade, fatores que foram determinantes para a ocupação humana do local. Antes da presença dos Dogon, hoje mais associados ao escarpamento, a região foi habitada por povos conhecidos como Telem, cuja ocupação remonta, segundo evidências arqueológicas, a pelo menos o primeiro milênio da era cristã. Os vestígios atribuídos a esses grupos incluem construções funerárias, celeiros e habitações escavadas ou encaixadas em pontos de difícil acesso, frequentemente em posições verticais que exigiriam técnicas de escalada avançadas mesmo para padrões modernos. A presença dos Telem é identificada não por registros escritos, inexistentes, mas por evidências materiais diretas: arquitetura suspensa, restos orgânicos preservados pelo clima seco, artefatos de madeira e estruturas de armazenamento posicionadas fora do alcance de animais e possíveis invasores. O abandono gradual dessas estruturas permanece tema de debate acadêmico, mas não há indícios de colapso súbito ou desaparecimento inexplicável. A chegada dos Dogon entre os séculos XIV e XV introduz uma nova fase de ocupação do escarpamento. Esse movimento populacional está associado a pressões externas, especialmente à expansão de reinos islâmicos e ao avanço de sistemas escravistas na região do Sahel. A escolha de Bandiagara não foi casual. O escarpamento oferecia refúgio físico, isolamento estratégico e controle visual do território circundante. Ao contrário de interpretações superficiais, os Dogon não ocuparam o escarpamento por incapacidade técnica de viver na planície, mas por decisão estratégica consciente. A geografia do local impunha dificuldades severas à invasão em larga escala e permitia a fragmentação das aldeias, reduzindo vulnerabilidades coletivas. Cada assentamento mantinha relativa autonomia, conectado a outros por trilhas estreitas, conhecidas apenas pelos habitantes. A arquitetura Dogon no escarpamento reflete adaptação extrema ao ambiente, não monumentalidade. As construções seguem a lógica da rocha: paredes que prolongam superfícies naturais, telhados ajustados ao relevo, volumes compactos e ausência de espaços supérfluos. O objetivo não era dominar a paisagem, mas integrar-se a ela de forma funcional e defensiva. O escarpamento também impôs uma relação específica com o tempo e os recursos. A agricultura era limitada e dependente de microambientes férteis, enquanto o armazenamento tornava-se essencial para atravessar períodos de escassez. Celeiros elevados, muitas vezes posicionados em locais quase inacessíveis, demonstram planejamento de longo prazo e consciência logística. Nada ali é improvisado. Do ponto de vista social, a ocupação do Bandiagara Escarpment pressupõe organização comunitária rigorosa. A construção e manutenção de trilhas, o acesso a fontes de água, a proteção de áreas sagradas e funerárias e a defesa coletiva exigiam coordenação contínua. A própria paisagem funciona como reguladora social. Quem não conhece o terreno simplesmente não circula. O reconhecimento do escarpamento como patrimônio mundial pela Unesco não se deve apenas à estética da paisagem, mas à persistência histórica de ocupação humana em um ambiente extremo, com soluções arquitetônicas e sociais que desafiam expectativas modernas sobre viabilidade habitacional.
trata-se de um exemplo claro de como sociedades pré-industriais responderam de forma racional a pressões externas severas, sem recorrer a tecnologias de fora de seu alcance histórico. Atualmente, o Bandiagara Escarpment enfrenta novos desafios: erosão acelerada, mudanças climáticas, deslocamento populacional e conflitos regionais. Ainda assim, as estruturas permanecem como testemunho físico de uma engenharia social e territorial profundamente enraizada na realidade geográfica. Este primeiro episódio estabelece o fundamento essencial. Bandiagara não é um enigma, nem um símbolo abstrato. É um território habitado com inteligência estratégica, moldado por escolhas históricas, limitações ambientais e necessidade concreta de sobrevivência. A compreensão do escarpamento começa pelo reconhecimento de que ali, como em Derinkuyu, o espaço foi transformado em instrumento de proteção, continuidade e adaptação humana. A arquitetura do escarpamento de Bandiagara exige uma leitura técnica que considere, antes de tudo, a verticalidade extrema como condicionante central. Diferentemente de assentamentos adaptados a encostas suaves, aqui a construção ocorre em paredões quase contínuos, onde cada decisão estrutural responde à gravidade, ao acesso limitado e à necessidade de durabilidade em um ambiente exposto à erosão. Os celeiros suspensos são um elemento mais característico e, ao mesmo tempo, o mais funcional desse sistema. Posicionados em nichos elevados, frequentemente fora do alcance imediato do solo, eles cumprem múltiplas funções simultâneas: proteção contra umidade, animais, saqueadores e deterioração térmica. A elevação não é um gesto simbólico, é uma solução técnica para armazenamento de longo prazo em clima semiárido, onde a perda de colheitas teria impacto direto na sobrevivência coletiva. A técnica construtiva empregada nesses celeiros revela conhecimento preciso do material. O arenito local permite talhe relativamente controlado, mas exige atenção à estratificação natural da rocha. Os construtores exploraram fissuras existentes, saliências naturais e planos de fratura para reduzir esforço e aumentar estabilidade. As paredes não competem com a rocha, prolongam-na, criando volumes que parecem emergir do próprio paredão. O acesso aos celeiros e habitações elevadas era realizado por escadas portáteis, entalhes na rocha e apoios mínimos, removíveis quando necessário. Esse caráter não permanente do acesso é parte integrante do sistema defensivo. A ausência de escadas fixas elimina pontos fracos e impede a circulação de estranhos. A mobilidade controlada é, aqui, uma forma de arquitetura. As habitações Dogon no escarpamento seguem lógica semelhante, ainda que em escala distinta. Os volumes são compactos, com aberturas reduzidas e orientação cuidadosamente escolhida para minimizar exposição solar excessiva e maximizar ventilação natural. A circulação interna é limitada, favorecendo o uso eficiente do espaço e manutenção térmica. Não há ornamentação supérflua, a forma segue a função de maneira rigorosa. A disposição das construções ao longo da falésia não é aleatória. Observa-se hierarquia espacial, áreas de armazenamento em posições mais altas e protegidas, habitações distribuídas conforme acesso à água e trilhas, espaços rituais posicionados em locais de visibilidade controlada. Essa organização reflete prioridades claras: primeiro a subsistência, depois a habitação, por fim, os usos simbólicos. Do ponto de vista estrutural, a escolha por volumes pequenos e compartimentados reduz riscos de colapso. Grandes vãos seriam incompatíveis com a natureza do arenito e com a exposição prolongada às intempéries. A fragmentação arquitetônica distribui tensões e facilita reparos pontuais. Quando uma estrutura se deteriora, não compromete o conjunto. A construção em ambiente vertical também impõe limites de carga. Os celeiros e habitações não acumulam peso excessivo. Os materiais utilizados são locais e leves, com predominância de pedra, madeira e argila em proporções calculadas. Essa economia material não é sinal de precariedade, mas de engenharia adaptada à restrição.
A manutenção dessas estruturas ao longo do tempo indica rotinas técnicas contínuas. Reparos em paredes, substituição de elementos de madeira e reforço de apoios exigem conhecimento transmitido entre gerações. A arquitetura funciona como manual prático. Sua repetição padronizada sugere que as técnicas eram ensinadas e replicadas com pouca variação, garantindo consistência estrutural. Comparativamente, a arquitetura do Bandiagara Escarpment não busca monumentalidade nem permanência absoluta. Ela busca resiliência operacional. A possibilidade de abandono temporário, reocupação e reconstrução parcial faz parte do sistema. A falésia não é dominada, é utilizada dentro de seus limites físicos. É importante notar que a distinção entre construções atribuídas aos Telem e aos Dogon não se baseia apenas em cronologia, mas em diferenças técnicas e funcionais. As estruturas mais antigas tendem a ocupar posições ainda mais inacessíveis, enquanto as Dogon equilibram defesa e habitabilidade. Essa transição reflete mudança de contexto histórico e social, não ruptura tecnológica. A arquitetura vertical de Bandiagara demonstra que, em ambientes extremos, a inovação não surge como exceção espetacular, mas como ajuste incremental. Cada celeiro elevado, cada nicho escavado e cada acesso removível traduz uma decisão prática, moldada por risco real e experiência acumulada. Ao analisar essas construções sem filtros românticos, torna-se evidente que o escarpamento não é cenário de isolamento místico, mas território tecnicamente ocupado. A verticalidade não é obstáculo superado, é recurso explorado. A arquitetura de Bandiagara não impressiona por excesso, mas por adequação rigorosa às condições impostas pela própria rocha. A permanência humana no escarpamento de Bandiagara só se torna inteligível quando se analisa, com precisão, a gestão da água, a lógica de subsistência e os mecanismos de circulação impostos por um ambiente de falésia. Diferentemente de assentamentos em planícies férteis ou margens fluviais, Bandiagara exige soluções indiretas, distribuídas e altamente dependentes do conhecimento local. Nada ali é abundante, tudo é administrado. A água constitui o eixo mais restritivo do sistema. O escarpamento não oferece rios permanentes ao longo de sua face rochosa. O acesso hídrico depende de nascentes pontuais, de coleta de água de chuva e do deslocamento controlado até áreas mais baixas. A arquitetura responde a essa limitação com reservatórios modestos, posicionados em locais protegidos e com técnicas de captação que reduzem perdas por evaporação. A água não é centralizada, é fragmentada como a própria ocupação do território. A coleta de chuva, embora simples nos princípios, exige timing e manutenção. Superfícies inclinadas, calhas improvisadas e recipientes cerâmicos ou escavados eram posicionados para aproveitar eventos sazonais. Em um clima saheliano, onde a irregularidade pluviométrica é regra, essa prática não garante a abundância, mas mitiga o risco de escassez imediata. A sobrevivência depende menos do volume captado e mais da capacidade de racionamento. A subsistência alimentar segue lógica complementar. As áreas cultiváveis localizam-se majoritariamente na base do escarpamento e em platôs adjacentes, onde solos mais profundos permitem a agricultura de sequeiro. Milheto, sorgo e outras culturas resistentes à seca compõem o núcleo produtivo. O escarpamento não é o espaço de produção primária, é o espaço de proteção e armazenamento. Essa separação funcional reduz a exposição das colheitas e permite que o trabalho agrícola ocorra fora das zonas mais vulneráveis. O transporte entre áreas cultivadas e os assentamentos verticais exige rotas de circulação precisas. Trilhas estreitas, muitas vezes invisíveis a observadores externos, conectam a base da falésia aos nichos habitados. Essas rotas não seguem o caminho mais curto, mas o mais seguro e controlável. Mudanças abruptas de direção, degraus naturais e passagens estreitas dificultam o trânsito de cargas volumosas por estranhos, ao mesmo tempo em que são plenamente operáveis por quem domina o terreno. A circulação cotidiana impõe custos físicos elevados. Subidas e descidas constantes limitam o transporte de água e alimentos, reforçando a necessidade de estoques elevados nos celeiros suspensos. Essa dinâmica explica a prioridade dada ao armazenamento e à conservação.
O esforço de deslocamento funciona como regulador natural do consumo. O que é difícil de transportar não pode ser desperdiçado. Do ponto de vista sanitário, a fragmentação espacial também cumpre função importante. A separação entre áreas de habitação, armazenamento e circulação reduz riscos de contaminação e facilita a gestão de resíduos. Em um ambiente onde a água é limitada, a higiene coletiva depende mais de organização espacial do que de recursos abundantes. A arquitetura, novamente, atua como instrumento de controle. Os limites ambientais do escarpamento são claros e não foram ignorados pelos ocupantes. Não há tentativa de expandir indefinidamente as construções, nem de concentrar populações além da capacidade do sistema. A ocupação permanece deliberadamente dispersa, com aldeias relativamente pequenas, conectadas por redes sociais e rituais, mas não fisicamente contínuas. Essa dispersão reduz pressão sobre recursos locais e dificulta ataques em larga escala. A adaptação ao clima também se manifesta na orientação das construções. A exposição solar é controlada para reduzir aquecimento excessivo durante o dia e conservar calor à noite. A ventilação natural é favorecida por aberturas mínimas, posicionadas de acordo com os ventos dominantes. Essas escolhas não resultam de cálculos formais, mas de observação acumulada ao longo de gerações. É fundamental reconhecer que o sistema de subsistência de Bandiagara não elimina a vulnerabilidade. Secas prolongadas, conflitos regionais e mudanças climáticas sempre representaram ameaças reais. O mérito do escarpamento não está em neutralizar completamente esses riscos, mas em reduzir sua letalidade, oferecendo alternativas de refúgio, armazenamento e controle territorial. A circulação limitada, a água escassa e a produção descentralizada compõem um quadro coerente. Bandiagara funciona como infraestrutura de mitigação, não como solução absoluta. Sua eficácia depende da continuidade cultural, do conhecimento local e da disciplina coletiva. Quando esses elementos se enfraquecem, o sistema perde eficiência, uma realidade observável em períodos recentes de deslocamento populacional. Ao analisar o escarpamento sobre essa perspectiva, torna-se evidente que a sobrevivência ali não se baseia em feitos excepcionais, mas em gestão rigorosa de limites. A água é pouca, o acesso é difícil, a produção é sazonal. Ainda assim, o território foi ocupado por séculos porque cada componente, trilha, celeiro, reservatório e habitação, foi ajustado para operar dentro dessas restrições. Bandiagara, portanto, não representa um desafio à compreensão científica, mas um exemplo extremo de adaptação ambiental consciente. A vida no escarpamento não ignora a escassez, ela incorpora como parâmetro central. Essa incorporação, materializada em arquitetura, circulação e subsistência, constitui uma das expressões mais claras de como sociedades humanas podem transformar limitação em estrutura funcional, sem exceder os limites impostos pelo próprio ambiente. A leitura estrutural do escarpamento de Bandiagara se aprofunda quando o espaço físico é analisado em conjunto com a organização social que o sustenta. A ocupação das falésias não é apenas uma resposta arquitetônica ao relevo. Ela é, sobretudo, um arranjo coletivo de defesa, vigilância e governança territorial, no qual o ambiente impõe regras e a sociedade aprende a operá-las. A disposição das aldeias ao longo do escarpamento revela uma fragmentação deliberada. Não há um núcleo urbano central dominante, nem um eixo contínuo de ocupação. As comunidades distribuem-se em pontos estratégicos, separados por trechos de rocha nua, desníveis abruptos e rotas controladas. Essa configuração dificulta ataques coordenados e impede que uma única incursão comprometa todo o sistema. A dispersão, aqui, é um instrumento defensivo. Cada aldeia mantém autonomia funcional, mas não isolamento social. As conexões entre os assentamentos são mantidas por trilhas conhecidas, sinais visuais e relações rituais. O controle dessas rotas é essencial. Quem domina os caminhos, domina o território. A ausência de vias amplas ou permanentes não indica atraso técnico, indica intencionalidade estratégica, pois limita o fluxo externo e preserva a vantagem do conhecimento local. A defesa em Bandiagara não se baseia em muralhas monumentais ou fortificações explícitas. Ela opera por camadas sucessivas de dificuldade. O primeiro obstáculo é o próprio relevo. A falésia impõe esforço físico, exposição e lentidão.
O segundo é a invisibilidade relativa das trilhas, que confundem observadores não familiarizados. O terceiro é a arquitetura compacta, que reduz pontos de acesso e elimina espaços vulneráveis. A defesa é ambiental, antes de ser militar. A vigilância do território é favorecida pela posição elevada das aldeias. A visibilidade sobre a planície permite detectar movimentos à distância, oferecendo tempo de reação. Essa vantagem não exige instrumentos complexos, ela depende de presença constante e conhecimento do padrão cotidiano do entorno. O escarpamento transforma-se assim em uma plataforma de observação permanente, integrada à vida diária. No plano social, a ocupação vertical exige coordenação rigorosa. A construção, a manutenção das trilhas, a gestão da água e a proteção dos celeiros demandam divisão clara de responsabilidades. A autoridade não se expressa por monumentalidade arquitetônica, mas por regulação do uso do espaço. Quem acessa quais áreas, em que momentos e com que finalidade são decisões coletivas, incorporadas à prática cotidiana. Os espaços rituais e simbólicos, quando presentes, não ocupam posições dominantes. Eles são inseridos de forma discreta, frequentemente associados a pontos de transição entre áreas ou a locais de memória ancestral. Essa localização reforça a função social desses espaços, como elementos de coesão, não como centros de poder separados da vida prática. O ritual não se sobrepõe à defesa, ele a acompanha. A gestão de conflitos internos também se reflete na arquitetura. A fragmentação das habitações e a ausência de grandes espaços de concentração reduzem tensões e facilitam a resolução localizada de disputas. Em um ambiente onde o deslocamento é custoso, a proximidade excessiva poderia gerar atritos constantes. A dispersão arquitetônica atua como mecanismo preventivo, equilibrando convivência e autonomia. A relação entre os Dogon e os vestígios Telem reforça essa leitura territorial. As estruturas mais antigas, localizadas em pontos extremamente inacessíveis, não foram demolidas nem substituídas. Elas permanecem como marcadores de ocupação anterior, incorporadas à paisagem social. Esse respeito material indica continuidade territorial e reconhecimento de precedentes, elementos importantes para a estabilidade coletiva. Do ponto de vista histórico, a eficácia desse modelo defensivo explica a longevidade da ocupação. Em um contexto regional marcado por instabilidade política, deslocamentos forçados e violência recorrente, o escarpamento ofereceu uma combinação rara de proteção passiva e flexibilidade social. Não se tratava de resistir indefinidamente a confrontos diretos, mas de tornar o custo da invasão alto o suficiente para desencorajá-la. A organização social de Bandiagara não elimina hierarquias, mas as distribui de forma funcional. A autoridade emerge da capacidade de manter o sistema operando, garantir água, proteger estoques, preservar trilhas e coordenar respostas coletivas. O espaço físico funciona como um regulador dessas hierarquias, limitando excessos e reforçando a interdependência. Ao final, o escarpamento revela que a defesa coletiva não precisa se manifestar por estruturas ostensivas. Em Bandiagara, ela se expressa por controle do território, conhecimento compartilhado e adaptação contínua ao relevo. A sociedade não impõe sua lógica ao ambiente, ela se molda a ele, convertendo restrição em vantagem estratégica. Essa conversão, sustentada ao longo de séculos, é o que confere ao Bandiagara Escarpment seu significado histórico mais profundo. A análise do escarpamento de Bandiagara alcança maior maturidade quando se observa o sítio como arquivo material de longa duração, no qual arquitetura, paisagem e práticas sociais funcionam como registros físicos de decisões acumuladas ao longo de séculos. Em contextos sem tradição escrita formal, a memória não se preserva em textos, mas em formas, localizações e padrões de uso do espaço. Bandiagara é, nesse sentido, um documento tridimensional. A permanência das estruturas atribuídas aos Telem, mesmo após a consolidação da ocupação Dogon, é um dado arqueológico relevante. Não se trata de simples ruína abandonada.
As construções antigas permanecem visíveis, muitas vezes inacessíveis, funcionando como marcos de anterioridade. Essa visibilidade contínua cria uma paisagem estratificada, na qual diferentes tempos coexistem sem se anular. O passado não é apagado, é incorporado. Essa incorporação não implica continuidade direta de práticas construtivas, mas reconhecimento territorial. As estruturas Telem não são reutilizadas de forma intensiva, nem transformadas em habitação corrente. Sua função torna-se simbólica e delimitadora, indicam limites históricos da ocupação e reforçam a legitimidade do uso posterior do território. A memória coletiva se ancora na rocha, não em narrativas abstratas. Do ponto de vista técnico, essa convivência de fases construtivas exige cautela interpretativa. Nem toda estrutura elevada ou inacessível deve ser atribuída a um mesmo período ou grupo. A tentação de homogeneizar a paisagem leva a erros frequentes. A arqueologia de Bandiagara avança justamente quando reconhece diferenças sutis de técnica, posicionamento e desgaste, que indicam usos distintos ao longo do tempo. A erosão natural do escarpamento atua como agente seletivo dessa memória. Estruturas mal posicionadas desaparecem, as que permanecem o fazem porque foram tecnicamente adequadas ao relevo. Isso cria um viés de preservação que precisa ser considerado. O que vemos hoje não é a totalidade do que existiu, mas o que resistiu melhor às condições ambientais. A paisagem atual é resultado de sobrevivência material, não de completude histórica. A continuidade cultural Dogon manifesta-se menos pela repetição literal de formas antigas e mais pela manutenção de princípios operacionais. Uso contido do espaço, fragmentação das aldeias, prioridade ao armazenamento, controle rigoroso de acesso. Esses princípios atravessam gerações porque respondem a problemas persistentes do território. A cultura se mantém porque é funcional, não porque é imutável. Os espaços rituais e de memória ancestral reforçam essa continuidade pragmática. Eles não dominam o escarpamento, nem se impõem visualmente à paisagem. Sua localização é discreta, frequentemente associada a pontos de transição ou a estruturas antigas. Essa escolha indica que o ritual atua como elemento de coesão social, não como centro monumental. A memória é integrada ao cotidiano, não separada dele. A interpretação externa de Bandiagara, especialmente em contextos modernos, muitas vezes projeta expectativas que não encontram respaldo material. Atribuições de conhecimento oculto, isolamento absoluto ou ruptura radical entre grupos não se sustentam diante das evidências. O que se observa é continuidade adaptativa, com ajustes graduais e respostas específicas a pressões históricas concretas. A própria noção de isolamento deve ser relativizada. Embora o escarpamento dificulte o acesso físico, ele não elimina trocas regionais. Evidências materiais indicam circulação de bens, ideias e pessoas ao longo do tempo. O território não é fechado, é controlado. Essa distinção é fundamental para compreender a dinâmica social local sem recorrer a explicações extremas. Os limites da interpretação arqueológica tornam-se evidentes nesse contexto. A ausência de escrita impede reconstruções detalhadas de eventos específicos, mas não inviabiliza a compreensão estrutural. A arquitetura, a distribuição espacial e o desgaste dos materiais fornecem informações suficientes para delinear padrões de uso, prioridades sociais e estratégias de sobrevivência. O conhecimento produzido é sólido quando respeita esses limites. Bandiagara, portanto, não deve ser lido como relicário de um passado fixo, mas como paisagem em processo, moldada por escolhas repetidas diante de restrições constantes. A memória ali não é estática, ela é atualizada a cada geração que decide permanecer, adaptar ou abandonar determinado ponto do escarpamento. Essa atualização contínua é o que garante a coerência do conjunto ao longo do tempo. Ao final, o valor histórico do escarpamento de Bandiagara reside na demonstração de que a permanência humana em ambientes extremos depende menos de feitos excepcionais e mais de continuidade técnica, memória incorporada ao espaço e reconhecimento consciente dos próprios limites.
A rocha conserva não apenas vestígios físicos, mas a lógica de sobrevivência que lhes deu origem. A compreensão plena do escarpamento de Bandiagara exige que o olhar arqueológico se estenda até o presente histórico, incorporando as transformações ocorridas nas últimas décadas. O território não é um vestígio congelado no tempo. Ele continua a ser habitado, reinterpretado e pressionado por fatores externos que alteram profundamente o equilíbrio construído ao longo de séculos. Uma das mudanças mais significativas é a redução progressiva da ocupação tradicional em determinados trechos do escarpamento. Migrações internas, motivadas por insegurança regional, dificuldades econômicas e acesso limitado a serviços básicos, levaram parte da população a se deslocar para áreas urbanas ou para a planície. Esse movimento rompe cadeias de transmissão de conhecimento prático fundamentais para a manutenção das trilhas, das estruturas elevadas e dos sistemas de armazenamento. A interrupção dessas rotinas técnicas tem consequências diretas sobre a paisagem construída. Estruturas que dependem de manutenção periódica tornam-se vulneráveis à erosão acelerada, ao colapso parcial e à perda funcional. O abandono não é imediato nem uniforme, mas cumulativo. O escarpamento passa, assim, a exibir zonas de vitalidade desigual, onde alguns assentamentos permanecem ativos, enquanto outros entram em declínio material. O reconhecimento internacional como patrimônio mundial trouxe visibilidade, mas também novas tensões. A patrimonialização formal impõe critérios de conservação que nem sempre coincidem com as práticas locais. A preservação da forma pode entrar em conflito com a preservação do uso. Em certos contextos, proteger a estrutura implica limitar adaptações necessárias à vida cotidiana contemporânea, criando um dilema entre conservação material e continuidade cultural. O turismo, ainda que irregular e sujeito a restrições, introduz outra camada de pressão. Trilhas antes utilizadas apenas por moradores passam a receber circulação externa, alterando padrões de desgaste. A presença de visitantes modifica a relação simbólica com determinados espaços, especialmente aqueles associados à memória ancestral. A arquitetura, antes estritamente funcional, adquire valor de observação, o que pode deslocar prioridades locais. As mudanças climáticas regionais intensificam esses desafios. A irregularidade crescente das chuvas afeta a agricultura de subsistência na base do escarpamento e reduz a previsibilidade dos ciclos de armazenamento. A escassez hídrica prolongada aumenta a dependência de deslocamentos e de fontes externas, fragilizando o modelo tradicional de ocupação vertical. O sistema, que sempre operou dentro de limites estreitos, torna-se mais sensível a variações ambientais extremas. Do ponto de vista material, observa-se também o impacto de novos materiais e técnicas introduzidos de forma pontual. O uso de cimento, chapas metálicas ou soluções construtivas não compatíveis com o arenito altera o comportamento estrutural das edificações. Essas intervenções, embora compreensíveis do ponto de vista prático, podem acelerar processos de degradação ao criar tensões entre materiais de propriedades distintas. A leitura arqueológica contemporânea enfrenta, portanto, um desafio metodológico adicional: distinguir entre transformações históricas orgânicas e intervenções recentes que distorcem a lógica original do sistema. Essa distinção é essencial para evitar interpretações equivocadas sobre técnicas antigas ou supostas mudanças abruptas no padrão construtivo tradicional. Apesar dessas pressões, o escarpamento mantém traços claros de sua lógica histórica. As aldeias que permanecem ativas continuam a operar segundo princípios de fragmentação, controle de acesso e uso contido do espaço. Mesmo adaptadas, essas práticas demonstram resiliência cultural, indicando que o modelo não foi abandonado por ineficácia, mas por constrangimentos externos cumulativos. A gestão atual do território oscila entre múltiplos interesses: conservação patrimonial, sobrevivência local, segurança regional e reconhecimento internacional. Nenhum desses vetores atua isoladamente. O estado atual de Bandiagara é o resultado de negociações contínuas, nem sempre explícitas, entre passado funcional e presente instável. É nesse contexto que o escarpamento deve ser interpretado hoje, não como ruína terminal, nem como enclave intocado, mas como paisagem histórica em tensão. Sua relevância não diminui com as transformações, ela se redefine.
O valor do sítio reside justamente na capacidade de revelar como sistemas arquitetônicos e sociais de longa duração reagem quando submetidos a pressões que extrapolam aquelas para as quais foram originalmente concebidos. Bandiagarra permanece, assim, como um testemunho ativo dos limites da adaptação humana. Ele mostra que nenhuma solução territorial é definitiva e que a sobrevivência em ambientes extremos depende não apenas de engenharia e organização, mas de condições históricas mais amplas que podem sustentar ou fragilizar essas soluções ao longo do tempo. O escarpamento de Bandiagara alcança sua compreensão mais rigorosa quando analisado como síntese entre ambiente extremo, decisão histórica e adaptação humana continuada. Não se trata de um monumento isolado nem de um relicário cultural congelado, mas de um território cuja ocupação foi constantemente renegociada ao longo do tempo, em função de limites físicos claros e pressões externas recorrentes. O primeiro desses limites é estrutural. A falésia oferece proteção, visibilidade e controle, mas impõe custos elevados de circulação, manutenção e abastecimento. Esses custos nunca foram eliminados, apenas administrados. A arquitetura vertical, os celeiros suspensos e as trilhas controladas representam soluções eficazes dentro de um intervalo estreito de viabilidade. Fora desse intervalo, seja por mudanças climáticas, demográficas ou políticas, o sistema torna-se progressivamente frágil. O segundo limite é social. A ocupação do escarpamento depende de continuidade cultural, disciplina coletiva e transmissão de conhecimento prático. Quando essas cadeias se rompem, a eficiência do modelo diminui rapidamente. Diferentemente de infraestruturas centralizadas, Bandiagara não admite substituições técnicas rápidas. Seu funcionamento exige familiaridade íntima com o terreno, com os ritmos ambientais e com as regras implícitas de uso do espaço. O terceiro limite é histórico. O escarpamento funcionou como resposta a contextos específicos de insegurança regional, escravização e instabilidade prolongada. À medida que esses contextos se transformam, a função estratégica original perde centralidade. Isso não invalida o modelo, mas redefine seu papel. O território deixa de ser infraestrutura defensiva prioritária e passa a operar como paisagem histórica herdada, com novos significados e desafios. A comparação com outros assentamentos em ambientes extremos reforça essa leitura. Bandiagara não se distingue por tecnologia singular ou escala monumental, mas pela coerência interna entre forma, função e limite. Não há excesso construtivo nem tentativa de superação absoluta do ambiente. O escarpamento foi ocupado porque permitia sobreviver melhor, não porque prometia conforto ou expansão indefinida. A arqueologia contemporânea reconhece nesse conjunto um exemplo claro de engenharia social territorial, onde a solução não reside em um artefato específico, mas na articulação entre múltiplos elementos: arquitetura compacta, dispersão das aldeias, controle de acesso, armazenamento elevado e vigilância passiva. Cada elemento isoladamente é simples, em conjunto, formam um sistema altamente eficaz dentro de suas condições históricas. O valor de Bandiagara não está em interpretações extraordinárias, nem em leituras simbólicas excessivas. Ele reside na demonstração de que sociedades humanas, diante de restrições severas, podem desenvolver respostas estáveis, duráveis e racionalmente estruturadas, sem ultrapassar os limites técnicos de seu tempo. O escarpamento não desafia o conhecimento científico, ele o confirma ao mostrar até onde a adaptação pode ir quando guiada por necessidade real. No presente, o sítio enfrenta o desafio de existir simultaneamente como lugar vivido e patrimônio reconhecido. Essa dupla condição impõe escolhas difíceis entre preservação formal e continuidade funcional. A compreensão madura de Bandiagara exige aceitar que nenhuma dessas dimensões pode ser plenamente preservada sem afetar a outra. O escarpamento continuará a mudar, como sempre mudou, ainda que sob novas pressões. Ao final,
Bandiagara Escarpment permanece como um dos testemunhos mais consistentes de que a história humana não avança apenas por inovação tecnológica, mas por adequação persistente às circunstâncias. A rocha, a falésia e o vazio não foram obstáculos superados, foram parâmetros aceitos. Dentro deles, comunidades construíram um modo de vida possível, repetido, ajustado e transmitido ao longo de gerações. Esse é o significado mais profundo do escarpamento. Não a ideia de isolamento ou exceção, mas a prova material de que sobreviver é, muitas vezes, organizar-se dentro de limites inegociáveis. Bandiagara não ensina como dominar o ambiente, mas como habitá-lo com inteligência, contenção e continuidade histórica.